manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da Meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na Meditação na Palavra de hoje nós traremos um tema de muita relevância para a vida do cristão. Na Meditação na Palavra, nós tomamos um tema que esteja sendo discutido nas igrejas ou que esteja sendo discutido na sociedade como um todo, normalmente um tema de ética, um tema de comportamento humano, mas sempre um tema de relevância para a vida do cristão. E como eu falei no início deste vídeo, nós tomamos um tema para trazer aqui e discutir com você e conversar com você à luz da Palavra de Deus. Esse é o objetivo da meditação na palavra. E o tema que trouxemos hoje para conversar com você à luz da Palavra de Deus é o tema a respeito da sedição. O que é sedição? Sedição, ele é um motim, ele é a formação de um grupo para ser contrário a alguma autoridade dentro de um grupo social. Muito bem, mas eu quero me referir basicamente à sedição dentro da igreja, dentro de alguma igreja, independentemente da denominação. Muito bem, tem pessoas que elas começam a frequentar determinada igreja, determinada linha de crença cristã, e depois, por algum motivo, às vezes até por motivo pessoal, começa a discordar do líder daquela igreja, ou dos líderes daquela igreja, e das suas filosofias, das suas formas de trabalho, e às vezes até mesmo da pregação. E o que muitas vezes acontece é que essas pessoas começam a insuflar outras, a querer convencer outras de que é ele ou ela que está certo e não a própria igreja ou os dirigentes da igreja. E começa a formar os chamados grupinhos dentro da igreja. Isso é sedição. Porque muitas vezes esses grupinhos terminam realizando dentro da igreja um jogo político partidário. E às vezes até mesmo termina provocando a separação da igreja, a criação de novas igrejas, de novas denominações, ou mesmo a ruptura dentro da própria igreja. Se tomarmos o exemplo da história da igreja cristã, desde os apóstolos, nós veremos que durante a história da igreja cristã houve várias sedições e várias separações, chamadas cismas, onde aconteceram em alguns momentos separações dentro da igreja cristã, depois da igreja católica, depois da igreja protestante, e hoje nós vemos muito nas igrejas evangélicas aqui no Brasil. Então veja bem, você pode até estar certo. Você que começou a discordar dessa igreja, da sua igreja, ou do seu pregador, ou da própria estrutura da igreja, pode até mesmo ter razão. De fato, por exemplo, alguém pode estar na liderança da igreja pregando heresias. Retomando a história da igreja, isso já aconteceu na história da igreja cristã diversas vezes. Mas veja, em vez de criar grupinhos, em vez de fazer sedição,
Eu quero mostrar um exemplo muito esclarecedor dentro da Bíblia Sagrada, alguns exemplos, na verdade, dentro da Bíblia Sagrada, de como deve ser a postura do cristão, a postura daquele que serve ao Senhor com inteireza de coração, em uma situação como essa, em uma situação em que há uma discordância de ideias entre a pessoa e o que está sendo realizado dentro da igreja. Veja, agora, em primeiro lugar, essa discordância de ideias tem de ser fundamentada e não baseada apenas no achismo. Eu acho que fulano de tal está errado, eu não gosto dele por algum motivo ou dela por algum motivo. Não. Se há uma discordância de ideia, pressupõe-se primeiro uma ideia. E ideia dentro de igreja, dentro de filosofia teológica, dentro de teologia, dentro de pregação, dentro de doutrina, tem que ser fundamentada. Se não é achismo, se não é só motim, é só inveja muitas vezes, isso é obra de Satanás. Não é disso que eu estou falando aqui. Então, se há de fato, se uma pessoa de fato, dentro da igreja, está fundamentado na Bíblia Sagrada, e dentro desta fundamentação, conhece a Bíblia Sagrada, conhece a Palavra de Deus, e dentro desta fundamentação, acredita que o que está sendo feito em sua igreja, que está sendo realizado de forma equivocada, ou em desacordo com a Palavra de Deus, é disso que este vídeo da meditação da Palavra de Deus se trata. Se há esta discordância, eu quero mostrar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, alguns exemplos de como se proceder quando há discordância. Se você está com a sua Bíblia aí perto de você, o seu manual da vida, como eu chamo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, no capítulo 18, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, que diz o seguinte: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Meu amigo e minha amiga, veja este exemplo. O texto bíblico diz que em Éfeso, na cidade de Éfeso, chegou um judeu chamado Apolo, que era de Alexandria, mas ele era eloquente, ele falava muito bem e era poderoso nas Escrituras. Então veja, era um grande pregador e tinha conhecimento das Escrituras. Não era qualquer um que chegou lá na frente, lá na sinagoga, e começou a falar bobagem, não. Ele conhecia as Escrituras, e além de conhecer bem as Escrituras, ele falava muito bem. Este era Apolo. Muito bem. E o texto ainda diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Então veja, ele tinha um conhecimento consistente dentro da palavra de Deus. Porém, o texto disse, e o texto ainda diz o seguinte, que ele era fervoroso de espírito. Veja, e o Espírito Santo certamente o utilizava. Ele tinha fervor, ele tinha não apenas a persuasão, não apenas a boa oratória, mas ele tinha o coração sincero.
ele era fervoroso de espírito. Ele tinha o desejo de fazer a obra de Deus, e o desejo sincero de fazê-lo, e fazia muito bem. Mas o texto diz o seguinte: conhecendo somente o batismo de João. Se nós lermos os evangelhos, veremos que o batismo de João Batista, não João Evangelista, João Batista, ele veio antes de Jesus, anunciando Jesus, isso está nos evangelhos, e ele batizava as pessoas, batizou inclusive o próprio Jesus, ele batizava as pessoas no batismo de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, e batizava as pessoas no Rio Jordão. E era o batismo de arrependimento. Mas João não praticava, que ele mesmo declarou que ele não era capaz de praticar o batismo do Espírito Santo. Então Apolo conhecia o batismo do arrependimento, o batismo de João Batista, porém ainda não conhecia o batismo do Espírito Santo. Portanto, algumas coisas a respeito de Jesus ele ainda não conhecia perfeitamente, ele ainda não conhecia completamente. Mas veja, o texto bíblico diz que, inclusive, no versículo 25, ele diz que ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Então ele ensinava com dedicação, ele ensinava com correção, mas ainda não era completo, ainda faltava alguma coisa na sua pregação. E o que fizeram Priscila e Áquila? Juntaram as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Apolo e disseram: ele está errado, está faltando alguma coisa, vamos sair daqui, vamos fazer um grupo ali, uma igreja. Não foi isso que fizeram. Ao contrário, eles, como diz o versículo 26, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, chamaram ele à parte e mostraram para ele, para Apolo, o que lhe faltava na pregação. Passaram-lhe coisas que ele ainda não conhecia, mas que evidentemente fazia parte da revelação cristã. Eles não criaram uma sedição, não criaram um grupinho, mas procuraram orientar a Apolo daquilo que eles perceberam que ainda lhe faltava. Então, se você discorda, fundamentado, repito, e eu quero insistir nisso, fundamentado na Bíblia, num conhecimento consistente da Bíblia, se você discorda da pregação que está sendo feita na sua igreja, em uma oportunidade, chame o seu pregador do lado e converse com ele. Mas evite utilizar a língua maldosa para falar, questionar ou até ironizar o conhecimento daquele que está fazendo a obra de Deus. E quanto a fazer a obra de Deus, outro exemplo nós encontramos na Bíblia Sagrada. Na história de Davi, nós vemos lá em 1 Samuel que Davi, mesmo depois que Saul, o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo, mesmo depois que Saul já havia se afastado de Deus,
que o próprio Deus já havia dito que não estava mais com ele, porque Saul havia errado, havia pecado. Mesmo Saul perseguindo Davi, querendo matá-lo, Davi teve duas oportunidades de matar Saul para assumir o reino, porque ele sabia que seria dele. Depois de Saul, ele seria o rei. Ele inclusive já havia sido ungido para tal. Mesmo com todas essas situações, nas duas oportunidades onde teve de assumir o reino através da morte de Saul, a postura de Davi foi: não tocarei no ungido do Senhor. Porque, meu amigo e minha amiga, ser ungido do Senhor é algo de elevada importância. Portanto, não podemos sair denegrindo alguém que foi, mesmo que tenha se perdido no caminho, mas foi em algum momento ungido pelo Senhor para realizar a sua obra. Precisamos respeitar essa unção. Assim como Davi também respeitou essa unção. Mesmo, como falei, mesmo tendo Saul já se afastado de Deus, Saul tendo perseguido o próprio Davi, ele não ousou tocar no ungido do Senhor. É esta a reverência que devemos ter com o Senhor e com aquele que é o seu ungido. Porque, meu amigo e minha amiga, se ainda assim, se você percebeu em sua liderança dentro da igreja que há discordância, que há algo equivocado na pregação ou na postura da própria igreja ou na administração da igreja, que está em desacordo com a Bíblia Sagrada, se você conversou com a liderança que está em desacordo com a Bíblia Sagrada, mas a conversa não surtiu efeito, se você se esforçou, mas ainda assim decidiu que deve verdadeiramente sair da sua denominação, da sua igreja, se ainda assim, depois de todos os seus esforços, ainda assim você acha que tem de se afastar daquele grupo religioso, então, meu amigo, minha amiga, tenha a postura que teve José, quando achou, equivocadamente, que Maria, grávida, não era mais virgem. Ele, de fato, decidiu repudiá-la, mas decidiu repudiá-la em silêncio, sem denegrir a imagem de Maria. Por isso, iria se afastar em silêncio. Essa é a postura de um verdadeiro servo de Deus. E no caso de José, ele foi alertado pelo Espírito, pelo anjo do Senhor, que na verdade o erro não estava em Maria, mas nele, José, que não tinha o conhecimento do que verdadeiramente estava acontecendo. Talvez, meu amigo e minha amiga, se você, em uma decisão extrema de afastar-se de sua denominação, de afastar-se de sua igreja, talvez seja você que seja alertado pelo Espírito Santo de que o erro não está na igreja, mas talvez esteja
em você. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível aqui no nosso canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.